Boa tarde a todos, a graça e a paz. Esperamos que estejamos todos bem dispostos para a nossa continuidade do nosso estudo. Estamos mergulhando neste nosso programa, nesse nosso projeto de Tarde de Profecia. E acreditamos que até aqui o Senhor nos tem ajudado, nos tem guardado. Apesar de termos passado uma semana difícil, mas podemos dizer Ebenezer. Deus é bom o tempo todo e em tempo todo nosso Deus é bom. Louvado seja Ele para todo sempre. Dizer que nós, no estudo passado, começamos a fazer algumas análises sobre o capítulo 1 do livro de Daniel e vimos a controvérsia que existe entre os dois reinos, Vimos ali o reino de Israel e o reino da Babilônia, certo? O contraste que existe entre esses dois reinos. De um lado nós temos um rei, E do outro lado também temos um rei. Só que quando a gente vai olhar para a história do povo de Deus, do povo de Israel, nós temos a história de um rei que ocupava uma função sacerdotal, que era chamado de Melquisedeque. Ele era rei de Salém e também sacerdote de Deus, que inclusive ele devolveu os seus dízimos para Abraão, certo? Ou seja, Abraão devolveu os seus dízimos para Melquisedeque. Então, queridos irmãos, do outro lado, nessa história de contrafacção, o que a gente percebe? Nós temos um outro rei, Temos um outro rei chamado Nabucodonosor, em Babilônia, que para além de rei, ele também vai oferir uma responsabilidade como sacerdote. Porque Nabucodonosor não era só simplesmente rei, mas inclusive ele era visto também como uma divindade. Então, começando essa experiência na sua origem, desde a Torre de Babel, Nimrod, ele era rei, poderoso, e também era considerado uma divindade. Não só, Nimrod também era sacerdote da religião secreta lá na Torre de Babel. Então nós começamos a ver que a origem dessas duas cidades, elas têm uma grande semelhança. Então, quando a gente compara e contrasta estes dois reinos, em comparação nós vamos encontrar as semelhanças, a igualdade que existem, e em contraste nós vamos identificar as diferenças que existem entre esses dois reinos. Em Jerusalém, nós temos o templo dedicado a Elohim, e na Babilônia temos também um templo dedicado a quem? A Marduk Baal, certo? Foi isso que nós estudamos. Também vimos que o rei Nabucodonosor, ele decidiu fazer algo bem interessante. Daniel teria que enfrentar o desafio físico, mental e espiritual. Será que nós, nos nossos dias, também iremos de enfrentar desafios físicos, mentais e espirituais? Nós compreendemos isso no sábado passado e percebemos que sim. Por quê? Porque Deus diz através da serva do Senhor que nos últimos dias a fé que Deus exigirá do seu povo para enfrentar a grande Babilônia terá de estar preparado para suportar a fome, mas o quê? O cansaço e a demora. Vocês percebem? São os mesmos elementos,
Daniel foi testado com relação à alimentação. Que quando falamos de suportar fome, estamos falando do elemento alimentação. E nós percebemos que a temperança foi o elemento fundamental que fez com que Daniel estivesse altamente preparado mentalmente, espiritualmente, para poder enfrentar as demais crises que viriam posterior ao longo do período em que eles estivessem lá na terra de Babilônia, certo? Então, para nós hoje, esta experiência de Daniel e seus companheiros serve de um modelo. E percebemos nas Sagradas Escrituras que os bêbados não poderão fazer parte do reino de Deus. E Paulo, em Coríntio, ou seja, em Romanos, nós lemos e vimos que, compreendendo que o tempo de Deus está prestes a chegar, né? A aproximação da volta de Jesus, o que ele diz? É necessário que nós despertemos do quê? Do sono. E ele diz, a hora é passada, a noite está muito adiantada. E ele diz que rejeitemos as obras das trevas e revistamos-nos da luz e temos que fazer o quê? Deixar a bebedeira e a glotonaria. E nós entendemos o que é que significa, afinal de contas, a bebedeira nesse verso. Né? Se Paulo está falando para o povo dele, como entender? Ele falar para o povo, né, de Jesus Cristo, né, que é o povo onde ele pertencia, dizer, olha, abandone a bebedeira. Será que isso quer dizer que havia irmãos lá que consumiam bebidas alcoólicas? Né? Quando a gente olhou a relação que existe entre a bebedeira e a glotonaria, percebemos que o princípio da temperança nos ajuda a discernirmos o tempo em que vivemos. Por quê? Quando nós comemos da forma errada, nós embotamos os sentidos e não teremos a capacidade de interpretar, não só interpretar, mas como também de discernir a proximidade dos eventos. Porque Paulo diz, digo isto a vós, que conheceis o tempo, que é a hora de despertares do sono, porque a vossa salvação, a nossa salvação, está mais próxima de nós do que quando aceitamos a fé, do que quando cremos. Então, como nós podemos discernir que realmente os dias estão se aproximando? Sabem, esta semana finda, uma notícia nas grandes manchetes de sites norte-americanos informavam que o mundo protestante está clamando por um príncipe cristão que poderá devolver o poder da igreja nos Estados Unidos. Estão clamando por um príncipe cristão que vai assumir o poder nos Estados Unidos, a fim de que estabeleça os princípios religiosos sobre a nação norte-americana. Isso me faz lembrar a história no passado. Houve um príncipe que fez parte na história do povo de Deus, que através dele Deus decidiu levantar um decreto para restaurar e reconstruir Jerusalém. Vocês sabem quem foi esse príncipe? E nós vamos falar um pouquinho sobre ele. E foi profetizado pelo profeta Isaías 2000 anos antes. Ou seja, melhor, 200 anos antes dele nascer. Já havia sido profetizado o seu nome. E ele é chamado servo de Deus, o meu ungido. E quando a gente olha para a história profética e a gente compara, nos nossos dias existe um homem que tem as características de príncipe. Um homem ligado ao comércio. Um homem bilionário, muito rico. Um homem das metrópoles. E que através dele, este príncipe cristão, que os Estados Unidos, o grupo religioso norte-americano está pedindo que este príncipe cristão
possa assumir o poder da nação norte-americana para poder trazer de volta os princípios cristãos na nação norte-americana. Só que esta intenção parece ser boa, mas ela viola o princípio da Constituição norte-americana no qual esta nação foi fundada, o princípio da liberdade religiosa, ou seja, não se pode estabelecer estadualmente uma religião. Quem vocês acham que vai ser esse príncipe? O príncipe cristão, né, que vai ter a responsabilidade de restaurar os princípios cristãos dentro da nação norte-americana, né? Os atentos, os que estão estudando as profecias, já estão tendo um vislumbre, né? A relação que existe entre Ciro e um elemento, um indivíduo que procurou estabelecer leis religiosas, só que depois ele sofreu uma derrocada, mas a profecia indica que ele vai voltar no poder e é com ele que essas profecias vão se cumprir. E nós precisamos estar preparados. Já ouviram falar, né? Como é que ele se chama? Donald Trump. E de acordo com a profecia da Bíblia, é com ele que vai se cumprir. A gente entende isso, a gente acredita dessa maneira, né? Pode acontecer algo diferente, quem sabe, mas a gente, quando estuda e vê, percebe que as coisas estão indicando, né, para esse príncipe, esse servo de Deus, né? É servo de Deus porque é um instrumento na mão de Deus para realizar e fazer cumprir aquilo que está profeticamente escrito, correto? Ok, vamos então entrar para o nosso estudo. O nosso tema de hoje é um sonho assustador. A história das nações em um capítulo. Estamos mergulhando no livro de Daniel e a gente compreendeu que o livro de Daniel é um livro para os nossos dias. É uma profecia para os nossos dias. Por quê? Porque ela é inspirada por Deus e também porque foi orientada pelo nosso Salvador. Jesus dizia: quando verdes que a abominação da desolação está no lugar santo, quem lê faça o quê? Entenda, Daniel. É importante que nós compreendamos esses eventos. Fizemos uma viagem histórica de aproximadamente 2.500 anos de história. E nesse fator histórico nós encontramos esses dois reinos e temos como personagem central o rei Nabucodonosor. Ao fim do capítulo 1, encontramos um rei admirado com a sabedoria dos jovens hebreus. Porque nós vimos no estudo passado que após os 10 dias de teste, em que aqueles jovens foram provados, Daniel disse, dê-nos 10 dias, enquanto a gente vai estar comendo verdura, cereais, legumes, né? E no final desses 10 dias, esses jovens foram vistos que eles eram mais sábios, para além de estarem mais saudáveis, robustos, né? Eles também eram mais inteligentes em relação aos jovens da Babilônia. Então, Nabucodonosor ficou pensando, né? E admirado pela sabedoria desses jovens hebreus. Então, prosseguindo, vimos também que o nome de Nabucodonosor tem uma importância dentro deste mesmo capítulo. Quem era esse rei? Qual o significado do seu nome? Nabucodonosor, ou seja, Nabucodonosor, na língua portuguesa. Ficava em caldeu prece ou reza ou oração dirigida ao deus Nabu, por proteção. Então, esse é o significado do nome do rei da Babilônia. O rei Nabucodonosor significa prece dirigida ao deus Nabu, por sua proteção. Ou seja, Nabucodonosor, ele se sentia seguro tanto no seu reino como no esplendor de toda a sua glória, porque ele sabia que ele tinha a proteção do Deus que? Nabu.
Ele tinha a proteção desse Deus. Para além de Marduk e Baal, vocês vejam como Babilônia é um sistema místico de vários deuses, uma mistura de deuses, ao passo que o povo de Israel adorava um único Deus. Né? Prosseguindo. Então, percebam que Deus havia já profetizado através do profeta Jeremias, no capítulo 7, verso 6, sobre Nabucodonosor. Ele diz: agora eu entregarei todas estas terras ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e também lhe dei os animais do campo para que o sirvam. Então a gente percebe que Nabucodonosor é aqui descrito pelo profeta Jeremias como sendo o quê? Servo de Deus. O que é um servo? Será que esse texto está querendo dizer que Nabucodonosor, ele adorava o Deus do céu? É isso que o verso quer dizer? Com certeza que não. Servo é toda aquela pessoa sujeita a um senhor. Em outras palavras, é Deus quem realmente estabelece os reinos. E dentro da providência divina, antes que Nabucodonosor reinasse, através do seu profeta, Deus já havia anunciado que o rei da Babilônia, ele teria sobre sua jurisdição as nações. Ele estaria governando o mundo, ou seja, seria o império nos seus dias. Só que, enquanto Nabucodonosor estava no seu palácio, observando todo aquele esplendor do reino babilônico e refletindo um pouco na sabedoria daqueles jovens hebreus, ele olhou para o reino da Babilônia e, dentro do seu coração, cogitava o seguinte pensamento: Babilônia, Babilônia, a grande Babilônia, quem se levantará contra este reino? Jamais cairá a grande Babilônia. Olha o pensamento que passava sobre o rei Nabucodonosor. Ele olhava para aquela glória toda do seu reino, suas conquistas, e ele achava que aquelas conquistas foram apenas como fruto do seu esforço, das suas batalhas, né, do seu exército. E ele se esqueceu que ele estava aí reinando porque era o desígnio de quem? De Deus. Porque o texto diz: eu entregarei todas estas terras ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Após esse momento de reflexão, enquanto Nabucodonosor pensava todas essas coisas, nós vamos ver em seguida que ele vai ter um sonho. E nessa história, e neste sonho, está resumido a história do mundo em um só capítulo. E esta é a parte que na divisão do livro de Daniel, começamos com a primeira parte, a primeira visão na linha do tempo, na profecia de Daniel. Então vamos analisar aqui o sonho do rei Nabucodonosor, descrita em Daniel capítulo 2, né? Nos versos 1 e 2, vamos tomar a leitura desse texto. Seguinte: no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Então o rei Nabucodonosor chamou os magos, os Deus, para que declarasse ao rei quais lhe foram o sonho, e eles vieram e se apresentaram diante do rei. Queridos irmãos, essa história é interessante. Imaginem, o rei, depois daquele momento de reflexão, olhando para a glória do seu reino, ele vai para o seu quarto real, e deita naquela cama real, toda, eu não sei, acho que era uma king size daquela época,
né? Toda gostosinha e tal. Aí ele decidiu deitar e, para sua surpresa, um sonho esquisito ele teve. De acordo com essa narração bíblica, nos mostra que o espírito de Nabucodonosor, ou seja, a mente de Nabucodonosor, ficou perturbado, porque na realidade ele não teve apenas um sonho, ele teve um pesadelo. E ele acorda subitamente na madrugada, e como o rei tem toda a autoridade, levantou e sentou lá na sua cadeira real e mandou chamar automaticamente todos os sábios. E olhem só, ele chamou os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus. Significa dizer que essas eram as pessoas, o grupo da elite que fazia parte do seu conselho administrativo. Eram os conselheiros espirituais do rei Nabucodonosor. E ele então chamou eles para que pudessem lhe ajudar a interpretar o sonho. Só que, infelizmente, como iria resolver o problema? Nabucodonosor, quando questionado, diz aqui que quando Nabucodonosor ele pede que esses homens, os adivinhos, pudessem passar para ela a interpretação do sonho, esses homens não tinham resposta. Por quê? É estranho. Quem sonhou é uma outra pessoa e agora é pedido que eu tenha que explicar. Como é que eu vou explicar se eu não sei o sonho? Mas Nabucodonosor depositou confiança porque eles eram homens que consultavam os espíritos. Se ele teve aquele sonho, Nabucodonosor percebeu que eram os espíritos comunicando alguma coisa. E olhem, eles decidiram então armar uma estratégia. Os magos decidiram traçar uma estratégia. Qual estratégia foi essa? Vamos ler Daniel 2, verso 4. O que diz aí? Alguém pode ler para nós, antes de nós lermos ali esse verso? Ok. No verso 4, nós vemos os caldeus dizendo: ó rei, vive para sempre. Diga-nos, por favor, qual foi o sonho e nós daremos a interpretação. Só que Nabucodonosor disse para eles que ele havia esquecido o sonho. Ele disse: ué, não são vocês os homens que se comunicam com os espíritos? Se eu tive esse sonho, é porque os espíritos estão querendo me dizer alguma coisa. Então Nabucodonosor ficou muito chateado, ficou muito furioso. Eles estavam armando uma estratégia para que, ao ser explicado o sonho ao rei, eles poderiam conseguir manipular a interpretação daquele sonho. Vejam como Deus foi tão zeloso, porque ele conhece o futuro. Deus sabia que iria haver uma tendência de manipular a interpretação desse sonho. Eles apenas iriam apresentar para o rei coisas agradáveis, coisa que o rei gostaria de ouvir. Então Deus fez com que o sonho fosse esquecido. Agora vamos ver o que diz o verso então, aqui na nossa tela. Daniel 2, verso 11. O que diz aí? Daniel, quando foi questionado, ele disse: as coisas que o rei exige é difícil e ninguém há que a possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com quem? Com os homens. Essa foi a única resposta. Não é Daniel, mas na realidade os caldeus. Essa foi a única resposta que eles tinham que apresentar ao rei. Por quê? Porque o rei disse: não, eu esqueci do som. Eu quero que vocês me explicam o que eu sonhei e depois disso vocês vão ter que me explicar o que significa o sonho. Ah, não, rei, isso que você está pedindo é demais. Eu sei que você já pediu muita coisa, nós já atendemos muitos dos seus pedidos, mas isso que você está pedindo é demais. O senhor é quem sonhou, o senhor tem que explicar para nós. Não tem como nós sabermos o que o senhor sonhou. Aí eles responderam: rei, o que você está pedindo é difícil. E ninguém há que possa revelar diante do rei. Senão o quê? Os deuses,
cuja morada não é entre os homens. Diante deste facto, queridos irmãos, ficou bem claro que estes sábios da Babilônia, eles não tinham a resposta para as coisas futuras. E por conta disso, qual foi a consequência então? Vamos ver. Um decreto de morte foi expedido pelo rei da Babilônia, pelo rei Nabucodonosor. E olhem lá, Daniel, os versos a seguir, diz: por isso o rei muito se irou e enfureceu e ordenou que fizessem quê? Matassem todos os sábios de Babilônia. E saiu um decreto segundo o qual deveriam ser mortos os sábios. E buscaram a Daniel e a seus companheiros para que fossem mortos. Um decreto de morte foi expedido pelo rei da Babilônia. E agora, o que fazer? Daniel é um dos sábios na Babilônia. Não só Daniel, como seus companheiros. E pela fúria que o rei da Babilônia teve diante desta situação, Daniel foi incluído entre os demais. Em seguida, o que Daniel fez? Daniel se apresentou diante do rei da Babilônia. E ele, Daniel, o rei da Babilônia, que ele estaria disposto, determinado para fazer alguma coisa. Daniel capítulo 2, verso 19. Então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. Por quê? Porque Daniel havia pedido ao rei. Ele disse: rei, eu sei que o senhor está furioso. Tens todo o direito de fazer o que você quer. Porque você está exigindo e você merece uma explicação sobre o assunto que te perturba. Mas é o seguinte, dê-nos um tempo. Dê-nos pelo menos um dia. Nós vamos orar ao nosso Deus. O mesmo Deus que nos guardou quando nós aqui chegamos. O mesmo Deus que nos deu sabedoria mais do que todos os jovens aqui da Babilônia. Esse nosso Deus em quem nós confiamos. Vamos nos dirigir a Ele. E eu sei, ó rei, que nós traremos uma resposta no tempo determinado. Quando Daniel saiu diante da presença do rei e levou a comunicação aos seus amigos, eu imagino como os Ananias, Azarias e Misael receberam a informação por parte de Daniel. Ele disse: ó, temos um dia para darmos a resposta. Se calhar alguns dos amigos disseram: mas Daniel, 24 horas é muito pouco. Daniel disse para os seus amigos: 24 horas para Deus é muito, porque Deus pode revelar em um instante todos os mistérios desta vida. Tenhamos fé. E esses jovens começaram a orar. E enquanto oravam, Daniel então recebe a revelação. Deus mostra para Daniel tudo quanto o rei Nabucodonosor sonhou. Não só o que ele sonhou, mas Deus começou a explicar o significado deste sonho. E agora Daniel se dirige perante o rei e diz: então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. E então Daniel louvou ao Deus do céu. E em seguida, Daniel se dirigiu então diante do rei para apresentar ao rei a interpretação deste sonho. Vamos ver então qual foi a interpretação que Daniel apresentou ao rei da Babilônia. Queridos irmãos, Daniel então diante do rei, nós vamos ler as partes mais importantes de cada verso. Disse Daniel: o Senhor estava olhando e diante da sua presença o Senhor viu uma estátua, né? E a cabeça era de ouro, o peito e o braço era de prata, e o quadril e a coxa, essa parte do quadril era de bronze, e pé de ferro. E enquanto o Senhor estava olhando, você viu
que os pés e os dedos, em parte era de ferro e em parte era de barro. Pois é, e o Senhor depois viu uma pedra que vinha, que foi cortada sem auxílio de homem, e ela embateu sobre a parte de ferro e de barro. O rei Nabucodonosor, enquanto ele olhava Daniel explicando, ele ficou admirado e disse: Daniel, é isso mesmo, é isso que eu sonhei. Você está recitando tudo que eu vi naquele sonho. E Daniel agora diz: sim, rei, agora eu vou mostrar para você, eu vou dizer para você o que significa este sonho. Rei, enquanto você olhava na sua visão, a cabeça de ouro é tu, rei. E o rei, imagine, né? Qual foi a satisfação do rei Nabucodonosor ao ouvir que era a cabeça de ouro, né? Aí ele pensou: ah, é por isso, né? Pois é, eu sou a cabeça de ouro. Só que o que ele não esperava é o que viria a seguir. Daniel então disse: depois de ti se levantará outro reino inferior a ti. Agora imagine como deve ter ficado a cara de Nabucodonosor. Primeiro um sorriso e depois um suspense. Olhar de preocupação. Como assim? Daniel disse: sim, ó rei, é isso que o Deus do céu mostrou para você. Ele deu o poder dos reinos sobre as tuas mãos. Tu és a cabeça de ouro. Assim como a prata é inferior ao ouro, um reino inferior a ti, vejam só, não seria um reino tão grande, tão superior como ele, mas um reino inferior a si, depois de ti, se levantará outro reino inferior ao teu. Queridos, eu imagino que Nabucodonosor, nessa altura, começou a ficar muito preocupado. Daniel prosseguiu. E um terceiro reino, 11, o qual terá domínio sobre toda a terra, dizia o profeta. Nabucodonosor não estava entendendo o que Daniel estava comunicando para mim. Então essa Babilônia não vai permanecer para todo sempre. Depois desse reino maravilhoso, o Deus do céu levantará reinos inferiores ao meu. Daniel prosseguiu e disse: o quarto reino será que quebrará todas as coisas, assim como o ferro faz o quê? Quebra, esmiuça. E Daniel então apresentou ao rei da Babilônia, queridos irmãos, todos esses reinos, né, diante dele. Ali estava Babilônia, ali estavam os medos e os persas, ali estava a Grécia, ali estava a Roma imperial e em seguida ali estava também a divisão de Roma. Então, nós temos a descrição do Império Neobabilônico. Babilônia começou a reinar em 605. E em 606 foi o primeiro ano do seu reinado. Em 607, no segundo ano de Nabucodonosor, é quando Deus vai dar um sonho ao rei Nabucodonosor, e o rei Nabucodonosor fica preocupado, seu espírito fica perturbado, ele não entende o que esse sonho significa. Por quê? Porque na realidade Deus estava mostrando para o rei Nabucodonosor que ele havia determinado um tempo específico até que ele reinasse. E de acordo com o livro de Jeremias, capítulo 25, Deus determinou 70 anos de cativeiro sobre o povo judeu e também 70 anos para o poder da Babilônia. E o Senhor visitaria com sua ira, com castigo, sobre o reino que castigaria o seu povo. E esse tempo estava para chegar. E Nabucodonosor não entendeu este sonho. Na verdade, era uma visão de Deus sobre as potências do mundo
que iriam surgir uma após outra. Então nós temos aqui descrito neste sonho a parte da cabeça da Babilônia que iria durar durante 70 anos. Daniel e seus amigos foram levados cativos para a Babilônia naquele ano. Tá? E nós vimos que através de Daniel, né, o rei Nabucodonosor agora vai ter esse privilégio de conhecer a história das nações. Temos uma história triste que vai acontecer. Quando Daniel foi levado para a Babilônia, o rei Nabucodonosor, ele levou consigo todos os utensílios que estavam em Jerusalém, na casa de Deus, no templo de adoração ao Deus verdadeiro. Só que quando Nabucodonosor morreu, seu filho tomou o trono. Depois que o filho de Nabucodonosor morreu, o seu neto, chamado Belsazar, ele tomou o reino da Babilônia. Só que o que Belsazar fez? Vê o que diz aí o texto. Daniel 5, verso 1. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. E por incrível que pareça, de uma forma ousada e desafiadora, o rei Belsazar não temeu a Deus, tal como o seu avô Nabucodonosor havia temido depois de passar por várias provações. Belsazar, de uma forma ousada, ele tomou a taça que era usada na casa, no templo de Jerusalém, na casa de Deus, e encheu aquelas taças com vinho e começaram a embriagar-se. Queridos irmãos, a palavra de Deus nos diz: beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Olhem só para essa ordem de paz, do qual eles deram honra. Eles pegaram na taça sagrada de Deus, do santuário de Deus, encheram com vinho velho, alcoolizado, e o que eles fizeram? Adoraram e louvaram os deuses primeiro, de ouro, e depois de quê? De prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Parecia que alguma coisa estava encaminhando os eventos. Quantas partes a estátua estava dividida de acordo com o sonho do rei Nabucodonosor? Você tinha ouro, tinha prata, tinha bronze e tinha o ferro. 4 partes. E exatamente o rei Belsazar, depois dele encher os copos sagrados com o vinho da Babilônia, eles decidiram dar honra. E os primeiros deuses foi o do ouro, da prata, do bronze e do ferro. E o que ele não sabia é o que viria a acontecer após isso. Vamos lá ver o que diz a profecia. Subitamente, enquanto eles estavam festejando o rei Belsazar, uma mão estranha apareceu e interrompeu aquela festa na Babilônia. E ela fez uma inscrição na parede. E Daniel então foi chamado para interpretar este sonho. Então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escrita. Esta após é a escritura que se traçou: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Daniel então vai dar a interpretação deste sonho. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado
aos medos e aos persas. Acabou. Significa dizer que aquela foi a cerimônia que marcou a queda da Babilônia. Será que existe também alguma profecia relacionada ao rei dos medos e dos persas? Se houve uma profecia sobre Nabucodonosor, profetizado pelo profeta Jeremias, vamos ver o que o profeta Isaías fala. Isaías 44, versículo 28. O que é que o profeta Isaías escreveu 200 anos antes deste rei tomar o poder? Isaías capítulo 44, verso 28. Diz o seguinte: que digo de Ciro? É meu pastor e cumprirá tudo que me apraz. Dizendo também a Jerusalém: tu serás edificada, e ao templo tu serás fundada. Então nós vemos aqui que, através do profeta Isaías, já foi profetizado que Ciro teria a responsabilidade de fazer o quê? De expedir a ordem para restaurar a cidade e reedificar o templo de Jerusalém, né? E o príncipe dos nossos dias, né? O príncipe dos nossos dias, vocês sabem que Donald Trump foi o único presidente na história dos Estados Unidos que foi um dos principais patrocinadores para a construção do terceiro templo em Jerusalém? Pois é, irmãos, a gente vê como existe aqui algum paralelo em relação a essa história. E vejam o que diz agora, capítulo 45 de Isaías. Isaías 45, versículo 1 diz: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações diante de sua face, e descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Então, do mesmo jeito que Nabucodonosor foi chamado de servo de Deus, para cumprir a profecia, Ciro, no capítulo 45, verso 1, é chamado também de servo de Deus, para cumprir os propósitos de Deus, abalar as nações, e ele se tornaria então a próxima potência. E de acordo com esta visão, com este sonho, ou seja, melhor, de acordo com esse evento que nós vimos, a mão que escreveu disse: hoje mesmo, o teu reino fez o quê? Caiu. Pesado foste na balança e dividido foi o teu reino, e foi entregue aos medos e aos persas. Prosseguindo, foi no dia 13 de outubro do ano 539, quando Ciro decidiu invadir Babilônia. Babilônia estava em festa. E olhem a estratégia que Ciro fez. A cidade de Babilônia, ela era tão rica em todos os aspectos, porque um rio passava bem no centro da cidade de Babilônia, o rio Eufrates. Tá? E Ciro, para ele conseguir invadir Babilônia, ele teve que usar toda a sabedoria que Deus havia dado para ele. A cidade de Babilônia, queridos irmãos, ela era murada, e os muros desta cidade eram tão altos que era aproximadamente um prédio de 5 andares, ou mais talvez. E a largura, a espessura do muro, era possível passarem 2 caminhonetes nos 2 sentidos, para quem sobe e para quem desce. Significa dizer que era impossível toda a tentativa de tentar deixar cair os muros da cidade de Babilônia.
Então Deus deu sabedoria a Ciro. E vejam o que Ciro fez. Ciro usou um cilindro. Este cilindro se encontra hoje ali nos restos arqueológicos, né? Ciro usou o cilindro e o que ele fez? Ele fechou a parte da entrada em que o rio descia e desviou o sentido das águas. Isso fez com que as águas sobre Babilônia se secassem e permitisse que no outro lado o seu exército então pudesse entrar e passar em seco pelo rio Eufrates que havia se secado e pudesse então invadir Babilônia e deixar cair o reino da Babilônia. Que estratégia maravilhosa. Isso nos remonta, nos faz pensar, nos faz lembrar naquilo que a profecia da Bíblia nos apresenta em relação aos eventos dos últimos dias. O secamento do rio Eufrates. Queridos irmãos, Babilônia reinou no seu tempo determinado, mas também as Escrituras nos diz que o reino dos medos e dos persas também teria um tempo determinado. E Deus então determinou que os medos e os persas reinariam de 539 até o ano 331 antes de Cristo. A gente sabe que nesse período, no período do Antigo Testamento, a contagem era regressiva. Só no período do Novo Testamento é que a contagem passou a ser progressiva. A seguir a ele viria um outro reino inferior ao ouro, que é o reino de bronze. Nesta profecia está aqui revelado que após os medos e os persas, por intermédio do comando de Ciro, Alexandre o Grande, o Império Grego, seria a potência que iria surgir então, do ano 331 até o ano 168. Após isso, o reino de ferro poderia então suceder esses reinos. Roma Imperial, do ano 168 antes de Cristo até o ano 476 depois de Cristo. Significa dizer que é a potência ou o reino que durou mais tempo, tá? Ele durou muito mais tempo. Foram por ali aproximadamente 360 anos. Tá? Então, queridos irmãos, o que aconteceu então com esse império? Para quem Roma perdeu o seu poder? Nós vimos que Babilônia perdeu o seu reino para os medos e os persas. Os medos e os persas perderam o seu reino para a Grécia. A Grécia perdeu o seu reino para quem? Para Roma. E o que aconteceu com Roma? Para quem então Roma imperial perdeu? Vamos ver aqui. De acordo com o historiador Edward Gibbon, ele diz aí, nos capítulos 26 a 36, neste livro, ele descreve as nações bárbaras que conquistaram e dividiram o Império Romano dos 352 a 476, quando caiu Rômulo Augusto, o último imperador de Roma. Assim como Daniel fez a descrição de que os pés, em parte era de ferro e em parte era de barro, na realidade não se trata de um outro reino. Tá? Algumas pessoas interpretam que a parte de ferro e de barro trata-se de um quinto reino. Não é um quinto reino, não. É o mesmo reino. Só que este mesmo reino de ferro, ele vai ficar dividido. Ele vai se fragilizar em algum aspecto. Tá? E nós sabemos que nós temos 2 pés e cada pé ele tem 5 dedos. E se a gente soma 5 mais 5, vai dar quantos dedos?
10 dedos. É o mesmo que acontece na profecia que estudaremos do capítulo 7 de Daniel, quando Daniel vê um animal terrível que tinha quantos chifres? 10 chifres. É a mesma profecia, só que com um símbolo diferente e nos apresentando mais detalhes adicionais que não aparecem no capítulo 2. E Bontão vai nos dar aqui um mapa, uma descrição de como aconteceu então esta divisão da Roma naqueles dias. Nós temos ali os alamanos. Eles invadiram a Roma, né? Que são chamados de tribos bárbaros, no ano 352. E quem eram os alamanos? É o que hoje se tornou os alemães, os germânicos, a Alemanha. Tá? E temos ali os francos, que veio a ser a França. Os burgúndios, que é a Suíça. Os suevos, Portugal. Os visigodos, Espanha. Os saxões ou os anglo-saxões, a Inglaterra. Os lombardos, a Itália. E, por último, os herulos, os vândalos e os ostrogodos, que são 3 reinos que foram exterminados, extintos, por um poder chamado de Ponta Pequena. E nós iremos estudar isso um pouco lá mais para frente, no capítulo 7 de Daniel. Então, esses 10 dedos dos pés da estátua representam a divisão que ocorreria no Império Romano e que essa divisão, então, é que daria origem à nação europeia, que nós conhecemos como a Europa. A gente vê que, em parte, a Europa é forte, mas, em parte, a Europa é quê? É fraca. Você consegue perceber isso? Tá? De um lado, você tem uma Europa como ferro, e de um lado, você vê uma Europa como barro. Por exemplo, os suevos. Portugal já foi uma das potências, já foi cabeça, mas hoje foi colocado por cauda. É um dos países mais pobres da Europa, né? Então a gente consegue perceber ali, né, a fragilidade que hoje esse reino de ferro, que antes foi o reino de ferro, hoje em parte ela também é muito frágil. Então, Daniel nos mostra aqui o que aconteceria nos dias dos pés da estátua. O que Daniel viu que aconteceria então nos dias dos pés da estátua? Vamos abrir as nossas Bíblias em Daniel capítulo 2, verso 45. Daniel 2, verso 45. Diz: da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disso. Certo é o sonho e fiel a interpretação. Então Daniel mostrou para o rei Nabucodonosor, e do mesmo jeito que você viu, e uma pedra surgiu do monte, mas só que não tinha nenhum ser humano cortando aquela pedra. Aquela pedra foi cortada sem auxílio de mão de homens. Uma mão invisível estava cortando aquela pedra. E aquela pedra veio diretamente e embateu sobre a parte de ferro e de barro nos pés. Mas ela não esmiuçou somente a parte de ferro e de barro, mas esmiuçou o quê? Toda a estátua. O que esta profecia quer nos ensinar, queridos irmãos? Que nós estamos vivendo nos últimos eventos da história do nosso mundo. Babilônia já foi uma potência, já passou. Os médios e os persas também já passou. A Grécia
também já passou. A grande Roma, o reino de ferro, também já passou. Hoje nós estamos vivendo no período dos pés, de barro e de ferro, aonde temos nações divididas, tentando uni-las para tornar um quinto império mundial, que é conhecido também como Nova Ordem Mundial. Por isso você tem, nesse período do ferro e do barro, um órgão mundial chamado de Nações Unidas, com o propósito de unir as nações para formar um novo império global. Só que o Senhor Deus mostrou já há muitos séculos atrás. Olhem como a Bíblia é um livro atualizado. As pessoas dizem que a Bíblia é um livro antigo, mas não, queridos irmãos. A Bíblia é o livro mais atualizado de todos os tempos. A nova ordem mundial foi revelada a Daniel através deste sonho do rei Nabucodonosor. A tentativa de juntar o ferro com o barro. Só que o Deus do céu, ele determinou que jamais existirá, depois dessas potências mundiais, já não voltará a existir uma potência global. Porque depois desses reinos e depois desses reis, nos dias destes reis que estarão governando na terra, o Deus do céu, através da volta de Jesus, estabelecerá um reino eterno que jamais passará. Um reino aonde já não haverá opressores. Um reino aonde já não haverá dor, sofrimento, morte, angústia, já não haverá enfermidades. É esse o reino que o Deus do céu está para estabelecer nos nossos dias. Quanto falta, queridos irmãos? Será que ainda falta muito tempo? Se todos esses reinos caíram, de acordo com o tempo estabelecido na profecia, vocês acham que Deus não cumprirá sua palavra em estabelecer o seu reino eterno nos dias destes reis que hoje estão governando o mundo e que estão tentando unificar o mundo, formando uma nova ordem mundial para estabelecer uma potência global, uma religião única, a religião de Babilônia? Queridos irmãos, o que estamos procurando mostrando nesta tarde é que estes poderes tentarão fazer, assim como o rei Belsazar, eles irão corromper o sagrado, misturando o puro com o profano. Haverá uma união entre a igreja e o Estado. Eles colocarão o vinho da Babilônia sobre o cálice sagrado da palavra de Deus. Estabelecerão um dia, uma religião global, um dia de adoração, mas é um dia em honra ao Deus Sol, aos deuses da Babilônia. Assim como o rei Belsazar serviu o copo com o vinho da Babilônia e honrou os deuses da Babilônia, o Deus de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. É isso que os reis da terra vão fazer. Vão erigir uma imagem para que os homens na terra adorem esta imagem. E queridos irmãos, e quando eles menos esperam, diz-nos a profecia da Bíblia, esta Babilônia espiritual, assim como aconteceu com a Babilônia literal, Babilônia espiritual cairá em um só dia. Diz o livro de Apocalipse, capítulo 17, que numa hora, Babilônia fez o quê? Cairá. Então nós vemos, queridos irmãos, que o mesmo Deus que agiu no passado é o mesmo Deus que vai agir no futuro, nos nossos dias. Do mesmo jeito que a Babilônia caiu, nos nossos dias, esta Babilônia irá cair. Só que quando esta Babilônia cair, o Deus eterno, ele vai então estabelecer o quê? Um reino eterno, onde nós teremos o privilégio de viver para todo sempre.
Precisamos estar nos preparando para este grande encontro. Precisamos nos preparar para fazermos parte deste reino eterno e não entre os babilônicos, que serão destruídos pelo sopro da boca do Senhor, de acordo com a palavra do nosso Deus. Que o Eterno possa nos abençoar e que nos lembremos, amados, estamos vivendo os últimos minutos da história do nosso mundo. Deus tem revelado o futuro através das profecias bíblicas. Nós não precisamos temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos na maneira como Deus nos tem conduzido ao longo de toda a nossa história no passado. E essa foi uma história do passado que nós lemos. E vimos como Deus conduziu todos os eventos, cada elemento profético se cumpriu ao pé da letra. E eu posso dizer mais uma vez que vai se cumprir ao pé da letra, do jeito que Deus estabeleceu e determinou nos seus planos. Que o Eterno nos abençoe e vamos orar para agradecer. Pai querido que estás no céu, louvado e exaltado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado por nos dar o privilégio de estarmos aqui estudando a tua palavra. Senhor, tu és o Deus que revela o oculto. Senhor, tu és o Deus que revela todas as coisas. Nada está oculto diante dos teus olhos, Pai. Lhe pedimos, ó Pai amado, que o Senhor nos ajude a compreendermos a sequência dos eventos que estão diante de nós. Nos ajude, Senhor, a cada dia estarmos mais perto de Ti, estudando a Tua palavra, preparando nossas vidas, preparando nossos familiares, preparando nossas famílias e também, Senhor, advertindo as pessoas que estão adormecidas. Ajuda-nos, Senhor, primeiramente nós a despertarmos do sono em que nos encontramos, para que possamos estar preparados a fim de dizermos para o mundo que o fim se aproxima, que o Rei está voltando e precisamos estar preparados para aquele grande encontro. Perdoa os nossos pecados, as nossas imperfeições e ensina-nos a andar nos teus caminhos. É o que nós lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.